Fala galera do Pod Flim, estamos hoje aqui com uma convidada super especial que eu vou pedir para a Lívia nos apresentar. E aí galera, tudo bem? Hoje a gente está com a Adriana Costa, que foi muito tempo secretária de Educação e atualmente é a vereadora com mais votos na cidade de Maricá. Muito prazer receber você, Adriana. Prazer é todo meu, é muito bom estar aqui falando sobre uma coisa gostosa que é a Flim, né? Eu fui secretária de Educação muitos anos, Lívia, mas quando a gente começou a Flim em 2013, eu era subsecretária de Educação. Isso que eu queria perguntar, que eu fiquei muito na dúvida. Como é que surgiu a Flim? Qual foi a ideia? Quais foram os desafios? Porque eu imagino que devem ter tido bastante. Na grande realidade, a Flim foi uma coisa pensada minha, na época que eu ainda era diretora do Elisiário Mata, e que um grupo de alunos foram visitar a Flip. Aí a gente chegou lá na Flip, eu fiquei assim, meio assim, que eu não via as escolas participando, né? E que eu não via os escritores locais participando daquele evento. E a gente, na Secretaria de Educação, a gente começou a dar essas asas. Eu era subsecretária, na época Marta Quinan, que era secretária de Educação, e o subsecretário, o Fernando, foi a Flip, um pessoal do ensino, né, que ele fazia, ele tinha a subsecretaria de formação, eles foram lá, que eu falei, vai lá dar uma olhadinha para ver se a gente pode fazer aqui, que eu era subsecretária de planejamento, administração e finanças, então, para poder ver se a gente podia fazer em Maricá. Aí a gente veio e a gente começou a montar a Flim. Então, em 2013, a gente começou, era a Associação Brasileira de Livreiros, a ABL, que eu não sei se vocês conhecem, ali no Largo do Machado, lá no Rio, que eram aquelas banquinhas, tipo fosse uma feira, entendeu? Então, a gente começou com eles, e uma coisa que a gente fez questão de fazer foi a gente dar o voucher, né, para os alunos, né, para poder eles comprarem, porque como que vai uma feira literária e você só vê o livro e não pode adquirir o livro? Então a gente falou, não, a gente tem que dar o dinheirinho, né, os vouchers, a gente colocou os vouchers para os alunos e os funcionários, os professores poderem adquirirem o livro. E outro espaço super especial que a gente não podia deixar de fora era o espaço dos autores locais. Que aí a gente criou o grande Manuel Lagos, que era aqui vizinho aqui de Darcy, né? Trabalhou com Darcy. Ele que foi o responsável em receber esses autores locais e fazer o espaço reservado para eles. E a gente hoje tem a Fundação Povo do Livro, que veio dessa ideia lá de 2013, ele fez a Fundação Povo do Livro. Quando se pergunta assim, a questão da Flim, é uma magia. Eu não sei se vocês já participaram de alguma. Sim. Aí você vê a magia daquelas criancinhas da educação infantil pegar os vouchers e ali escolher o livro. E eu quero aquele outro, entendeu? E começar a observar e despertar realmente o interesse em manusear o livro, entendeu? E fazer a leitura daquele livro de cabeça para baixo, que os pequenininhos ainda não sabem ler, né? Mas a gente via que eles sentavam embaixo da árvore, uma árvore grande que tem ali na praça, que a gente montava ali o espaço para eles poderem sentarem, eles lerem, eles conversarem com os coleguinhas sobre o que estava acontecendo. E os convidados, né? Que a gente fazia uma coisa especial para que nesse período a gente, além de ter a leitura do livro, a gente ter o autor de alguns dos livros ali falando para o pessoal. Então a Flim foi um marco bem grande na educação e na cultura da cidade, que a gente trazia também pessoas da cultura da cidade para poder fazer apresentações. Você imaginava que ia tomar essa proporção que está agora? Você imaginava que ia virar uma tradição na cidade? A gente já imaginava isso, sim. Porque o grupo que está em Maricá, esses anos todos de governo, é um grupo que pensou Maricá e pensou Maricá projetando Maricá para fora.
Entendeu? Tanto que a gente falou assim, é feira? Não, é festa, FLIM, Festa Literária Internacional de Maricá. Tudo bem que até agora a gente não tinha trazido ninguém internacional, mas a gente já vai projetar. Então, quando a gente colocou o I de internacional, já era uma projeção para o crescimento da FLIM, e a partir dali a gente sabe que muitos outros municípios começaram a fazer nesse formato nosso, né? Com a participação da educação, né, propriamente dita, dos estudantes, dos professores e de toda a população. É um acontecimento muito marcante na nossa cidade. Sim. Sim, e como você acha que... qual o legado que a gente deixa, né? Porque, querendo ou não, uma festa literária internacional, a proporção pensada, né? O sonho, o alvo que foi colocado desde cedo, com a intenção de ter essa proporção toda, qual a relação que você faz desse início pequeno e esse avanço que a gente chega hoje? Por exemplo, ano passado estima que vieram 150 mil pessoas até a FLIM. Então, é um avanço, é a maior festa literária do estado. E a gente olhando para isso, qual é a relação que você vê disso com o crescimento da cidade, com o desenvolvimento cultural da cidade, educacional também? Qual é a relação que você faz? Maricá, a gente sabe que Maricá está em crescimento, sempre cresceu, foi o município que mais cresceu dentro do estado do Rio de Janeiro, e a gente, com todas essas políticas que a gente faz aqui na nossa cidade, o crescimento é cada vez maior. E a questão da FLIM faz com que as pessoas tragam os filhos, porque gente que mora aqui fala para o parente de lá que o filho tem isso, tem aquilo, então a pessoa quer vir para cá também para poder as crianças terem acesso ao que a gente está aqui no espaço, que é o espaço de Darcy, para onde ele saiu, lá da UTI, veio para cá para escrever o povo brasileiro. E quando a gente vê que essa escrita, essa vontade dele, a gente está reproduzindo lá fora. As crianças com essa vontade de ler, não só a vontade de ler, como de escrever também, que nós temos alunos escritores. Entendeu? Hoje, inclusive, nós entrevistamos uma aluna premiada, que escreveu um texto premiado, realmente, da rede. Isso é muito... Isso é o legado que a gente deixa, é realmente esse legado de cultura, da cultura da leitura e da viagem que os alunos fazem, né? Não só no livro, mas autores, artistas que vêm para Maricá, que se não fosse a FLIM, eles não viriam. Eles não iriam conhecer. Então, isso é importante a gente destacar, porque é uma festa literária e é uma festa literária para toda a cidade e as cidades no entorno, né? Quando você falou de ser a maior festa literária do estado do Rio de Janeiro, também a questão de dias, a gente também tem essa... E uma pesquisa que a gente estava, um levantamento que a gente estava fazendo, era justamente isso, o quantitativo de dias e o quantitativo de pessoas que passam por aqui, né? Que vivenciam, não só além dos alunos, mas as pessoas de fora que vivenciam. Que tem gente que vem de outros municípios para participarem, para vir aqui realmente ver. Então, é um sucesso a nossa FLIM. É verdade, com certeza. E, Adriana, além de estar há anos trabalhando com gestão, mãe, avó... Trabalha sem parar. Mulher, que a gente até na entrevista que a gente teve antes aqui, a gente estava falando exatamente isso, que a mulher ela já tem aí uma jornada extra, já com todos os desafios da vida. Como conciliar tudo isso com a leitura, com o hábito da leitura, com os livros em si? Eu falo para você que a questão da leitura é uma questão que me acompanha a minha vida toda. Eu venho da classe baixa da cidade de Maricá, e na época que eu era adolescente, né, tinha as fotonovelas, as revistas, que hoje em dia não tem mais, e tinha o Círculo do Livro. Assim que eu comecei a trabalhar como professora, eu passei a fazer parte do Círculo do Livro para eu receber sempre livro em casa para poder ter a leitura. E o espaço de leitura, que também a casa era muito pequenininha, a gente tem que arranjar um espaço para que a gente possa ler. Então, a leitura sempre esteve muito presente na minha vida. É claro, evidente, uma leitura na época do adolescente era uma e depois passou a ser outra, mais voltada para a parte mesmo da educação. E eu tenho um autor que eu amo de paixão, né, que é Rubem Alves, porque ele fala muito sobre a questão da educação,
sobre o que leva o aluno a guardar ou não o que ele aprendeu. Fala sobre a questão do nosso cérebro, né? Ele não quer ficar com sujeira, né? Então, a gente guarda o que dá prazer, gente. Então, tem toda uma fala dele da educação que me inspira muito, que ele até coloca assim, se tudo que se trabalha na escola fosse tão bom, o professor de matemática, quando fosse fazer o concurso, iria passar, né? Porque ele sabe tudo. Entendeu? Então, e a gente vai reprovar o aluno. Né? Fala muito sobre isso, que ele é um autor e que era um aluno que não era muito bem, não se saía muito bem em português e literatura. Aí você vê, né? Como que a gente precisa ter essa leitura profunda em relação à escola, né? À avaliação. Então, eu procuro sempre ler. Agora, um livro que recentemente eu li, ano passado, e que chama muita atenção, eu não sou muito de guardar nome de autores, mas é Como as Democracias Morrem. Muito impactante esse livro, que fala como a gente pode ter uma ditadura através do voto, né? Através do regime democrático, que é o que a gente teve, entendeu? Então, é um livro que realmente dá uma parada assim para a gente refletir. O que é isso? Entendeu? O que é realmente a democracia? O que a gente está fazendo com a democracia? Então, é uma reflexão. Sim, é constante, né? A gente precisa estar o tempo todo avaliando e reavaliando e não esquecendo da história do passado, porque senão a gente acaba repetindo. A gente acaba transformando, através da democracia, a gente introduzindo a ditadura novamente. Sim. No nosso país, no nosso estado, no nosso município, a gente tem que ter esse cuidado. Essa atenção. Isso é na área política e na área da educação, como eu falei, do Rubem Alves, e uma coisa que mexe também, que Rubem, um livro dele que ostra feliz não faz pérola, né? E eu falo que essa minha vontade de trabalhar, de fazer essas mudanças, é toda uma consequência do que essa ostra, que teve tantas negações na infância e na adolescência, quando se vê sentada numa cadeira de uma secretaria de educação ou sentada na cadeira de diretora de uma escola, procura fazer para que outras ostras sejam mais felizes, mas a gente sabe que para a gente produzir pérolas tem que ter o sofrimento, né? Tem que ter o sofrimento. Então, eu acredito muito nisso. Quando você falou sobre a questão da eleição, de ter uma votação expressiva, eu acredito que é a pérola. É a pérola que foi produzida, entendeu? Então, a gente sabe que é uma realidade. E olha Rubem Alves falando de uma realidade, aí, de uma verdade que não é só para a ostra, mas para nós seres humanos também. A gente saber o que a gente vai fazer com o que faz a gente sofrer, mostrando que a gente pode ter dali daquele sofrimento, fazer coisas extraordinárias. É uma pergunta até que eu ia fazer exatamente isso, né? Você acredita que o fato de você ser a vereadora, a mulher mais votada da história de Maricá, é um reflexo de todo esse esforço, esse trabalho que você fez ao longo de tantos anos à frente da educação, à frente da ciência e da tecnologia? É uma validação para você, essa sensação de validação de um trabalho feito com competência, Qual é a sensação, né? A pergunta mais especificamente. A sensação a minha eleição, eu falo que teve um marco, que é um retorno da mulher à Câmara, Exatamente. Né? E um marco devido ao quantitativo de votos, né? Que é um reflexo do meu trabalho, que eu fiz antes da Secretaria de Educação, que eu era diretora de escola. A profissão professora, a palavra professora também tem um peso, e o professor que você é também tem esse peso nessa escolha, nessa votação. Quando a gente tem a professora, a gente já olha de uma outra forma, e realmente é o resultado do trabalho, e valida, e mostra que as pessoas estão começando a ter o voto de opinião, que isso é importantíssimo, a gente ter o voto de opinião e a gente trabalhar essa política, falando sobre a questão da política, que a pessoa tem que parar e refletir, que a política não é brincadeira. O voto a gente não pode dar pensando que a gente está brincando porque a gente gosta de alguém, porque mesmo esse alguém, a gente tem que olhar. Eu distribuí o meu currículo
falava assim, quem vai... Eu quero sempre... quero que vocês me contratem para eu ser a vereadora de vocês. Então, vocês têm que analisar o currículo. O que eu já fiz são 40 anos, né? São 40 anos que eu sou professora dessa terra aqui. Então, eu acredito que foi uma votação mostrando assim, valeu, Adriana, valeu por você ter sido aquela tia Adriana, aquela diretora Adriana, aquela secretária Adriana. Então, isso é muito bom, é muito gratificante. É uma coisa assim... Além da gente ter professora ser a melhor profissão do mundo, né? É verdade. Tenho que concordar, realmente. A gente tem que concordar, é verdade. Com certeza. E, Adriana, partindo um pouquinho da parte da sua atuação na Secretaria de Educação, você que foi também secretária de Ciência e Tecnologia, a gente está vivendo uma época ingrata. O avanço da tecnologia das nossos adolescentes, nossas crianças, aqueles que nasceram nos anos 2000 para cá, né? Vamos falar de Lívia aqui. Voltou nesse presente. Quem nasceu dos anos 2000 para cá já nasceu numa era absolutamente tecnológica. E aí a disputa com o livro não é tão simples quanto a gente pensa, né? É desafiador. E a gente está propondo uma festa literária onde é o livro físico, é o livro que a gente trata. Como a gente concilia isso? Como a gente vence esse obstáculo ou desafio, né? É incrível, né? Porque o livro ainda não foi substituído. O livro físico não foi substituído pelo livro digital. A gente vê isso pela... Sim. Porque senão a gente teria muitos e-books sendo vendidos. E a gente sabe que isso não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não. Você quer ver uma coisa curiosa que aconteceu? Eu fiz o meu currículo, né? Aquele papel bonitinho. Aí resolvemos fazer, não vamos fazer nesse papel não, vamos fazer no papel jornal. A aceitação do papel jornal é maior. Muito maior. Parece que as pessoas sentem falta de manusear o que se manuseava antes. E quem não manuseou o jornal, quem não manuseou o livro, fica só vendo na telinha, também sente falta de pegar ali e segurar, e manusear, e rabiscar. Caramba, quem é que consegue ler sem estar marcando alguma coisa interessante, sem fazer uma anotação, né? Então, eu acredito que a gente não vai conseguir tirar o livro físico. O perigo agora é o áudio, né? Esse que é o perigo, porque aí vai ser muito mais difícil, que você não está lendo. Sim. Você está só ouvindo, é uma preocupação que eu tenho, não é a leitura, é só escutar o livro, entendeu? O audiobook, né? Que isso aí é uma preocupação grande. E a gente tem que, enquanto educadores, a gente tem que trabalhar muito a questão da tecnologia e não deixar de trabalhar a questão do livro físico. Eu falei até para a Fabiana que cada local que teve a FLIM, a gente teria que deixar como legado da FLIM uma biblioteca. Sim. Tem que deixar uma biblioteca. Eu falei, na Orla, vai fazer na Orla? Deixa uma biblioteca aí. Porque é importante. É muito importante mesmo. As revistas em quadrinho, os gibis. Isso aí é uma novidade para a garotada. Então, a gente tem que trabalhar muito e a gente falta muito tempo ainda para a gente acabar com o livro físico. Sim, com certeza. Acredito nisso. Temos fé de que não acabe. Adriana, você renovou, vamos dizer assim, mais 4 anos certamente trabalhando pela nossa cidade. Quais são os seus sonhos para Maricá, para essa Maricá do futuro? O que você vê? Você que estava lá atrás, assim, fazendo esse recorte aí lá atrás, você já está trabalhando pela cidade há muito tempo. O que você vê do futuro aí? Eu vejo Maricá crescendo cada vez mais, né? A gente tem que vislumbrar a cidade mais lá na frente. A gente sabe que a gente tem que cuidar. Eu não posso deixar de falar do tempo integral de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola, de todo educador que quer ver o tempo integral acontecendo nas escolas, não só na questão da educação, mas na questão da sobrevivência, né, da empregabilidade, do tempo que nós mulheres precisamos, mesmo que a gente não trabalhe, é um tempo que a gente quer. Sim. Porque a gente trabalha, a gente cuida de filho, sim. Não é isso? Então a gente tem, e a gente saber que a criança está cuidada. A gente tem que trabalhar muito o avanço na questão do cuidar
dos alunos PCDs, dos atípicos e cuidar dessas mães e dessas famílias. A saúde precisa de cuidados, né? A gente que cuida precisa de cuidado. Então, a gente precisa olhar essa questão do crescimento da cidade, do crescimento da educação, do crescimento da saúde e da assistência caminhando juntos, para poder a gente ter uma população crescendo, mas crescendo de uma forma mais equitativa possível e que a gente possa cuidar desse grande mal do século, que é a questão mental. Entendeu? A gente precisa muito ter esse olhar de trazer muita coisa para Maricá, de trazer, mas que a gente possa também ter esse olhar do cuidado mental que a população, não só do mundo, né, está acontecendo uma pane meio assim, que a gente precisa ter esse cuidado. Minha preocupação de ter um grande número de pessoas, isso é a gente ter que acompanhar com esses serviços que são essenciais para que a gente tenha um futuro melhor, né? Porque se a gente não cuidar agora, vai cuidar quando? A criança, o adolescente, os jovens de agora é o futuro da gente. Que tipo de profissional a gente vai querer ter? Que tipo de profissional a gente vai ter se a gente não cuidar agora? De toda essa demanda que está acontecendo em grande escala. Que antes era pequena escala, agora em grande escala. A gente acaba tendo uma consequência, né, alguns estudos falam que disparou a ansiedade, a depressão disparou muito, e a dinâmica que a gente tem de vida é tudo muito acelerado, é tudo muito rápido e exige da gente uma resposta muito rápida. Imediata, né? Exatamente, é um imediatismo extremo. E aí eu penso, a tranquilidade que a gente tem em pegar o livro, como você falou, é sensorial, é a textura de você pegar o livro, parar ali, você desligar o que está fora e poder se concentrar naquelas palavras, poder desfrutar mesmo daquele prazer. Isso pode ser uma das chaves para a gente conseguir solucionar, né, também essa questão, retomar esse aquela leitura interesse. Você imaginar, né? Porque às vezes você imagina, você lê um livro, você está vivenciando aquilo, aí de repente aquele livro se transforma num filme, aí você fala assim, mas não é isso ali que eu estava pensando. Eu tive uma discussão bem legal sobre isso com a Lívia. Exatamente, porque eu li um livro na adolescência, o livro O Código da Vinci, de Dan Brown. Aí esse livro se tornou filme. E aí eu conversando com o livro, eu falei assim, poxa, eu na época, ainda falei com essas palavras, Adriana, assim, na época a gente não tinha esse acesso da internet que tem hoje. Você está falando de 2004, mais ou menos, 2003, 2004, não tinha esse acesso à internet que tem hoje. Aí ela falou assim, esse livro é tão velho assim, porque, óbvio, Lívia nasceu em 2002, então Lívia já nasceu tecnológica. E eu falei o seguinte, que nessa experiência de eu ler o livro antes do filme, eu conseguia imaginar. E eu nunca tinha tido acesso ao Museu de Louvre de Paris, de dizer assim, poxa, o museu é assim. Então, quando eu imaginava, era tudo aquela arquitetura clássica, eu imaginando o museu, o filme me decepcionou. Mas porque eu pude exercitar a imaginação, de estar ali com o livro, de poder visualizar na minha mente, eu acho que é um exercício que a gente precisa hoje. Precisa retomar. Isso, exatamente. A gente retomar enquanto adultos e levar a criança e o jovem também a retomar essa questão do imaginário, né? O imaginário. Exatamente, porque tudo mastigado, tudo pronto, nem eu até hoje tem filme que eu não vejo porque eu não quero estragar. Senão você estraga o que você leu. Não adianta. O filme que eu tenho muito medo de não ser, né? De não ser igual. A gente vira produtor. Exatamente. E eu acho que a nossa produção interna é muito melhor, muitas das vezes, do que aquilo que a gente assiste. E isso realmente faz diferença. Fica um pouco decepcionante. É verdade. Adriana, você é uma pessoa que está sempre inovando, vamos dizer assim, né? Suas propostas seja na proposta em si, na ideia ou na execução de políticas públicas que são inovadoras para a nossa cidade. Foi assim com a FLIM, né? Foi assim também com o passaporte universitário, que é um dos nossos xodós, vamos dizer assim, da nossa cidade. E como você também está envolvida com o Pré-ENEM, né? Que também é uma política pública sensacional aqui na nossa cidade. Eu mandar um abraço pro William, Jéssica. O Pré-UERJ. Sim. Porque a UERJ é a universidade que faz vestibular. Sim.
né? As outras vão através da nota do Enem. Mas a UERJ, quando eu falei, William, a gente tem que fazer o pré-UERJ. Que a gente tem que, eu falo que a UERJ é nossa, Sim. incentivo muito, porque eu acho assim, um barato você ter que, para entrar na UERJ, você vai fazer o vestibular ali da UERJ. Sim, exatamente. São duas. Hoje mesmo eu tive com ele lá, falando do futuro dos prés, né? Que eu falo para ele, a gente vai trabalhar cada vez mais os prés, para que as pessoas não pensem assim, uma coisa que é a minha preocupação. Por isso que a gente começou no passaporte a colocar uma prova de aptidão. Porque senão daqui a pouco o menino vai falar assim, eu não preciso me preocupar em fazer um pré. Sim. Porque eu tenho passaporte. Não, a gente tem que estudar. Exatamente. Porque a academia exige o estudo de um modo geral. Mas ele tem que saber que a educação básica, ele vai estudar porque é obrigatório. O pai... é a obrigação, né? Sim. Porque se o pai não coloca, o pai que responde. Exatamente. E o superior não, ele vai por opção, então ele tem que estar preparado para isso. Então, hoje a gente teve antes de vir para cá, eu tive uma reunião com ele, assim, bem gostosa, ele e Felipe, a gente falando sobre o futuro, né? Que a gente precisa cada vez inovar mais e preparar mais o pessoal para ingressar no mundo acadêmico, é importante. Maricá, a gente sabe que o passaporte é uma política pública que a gente fala que o conhecimento ninguém tira da gente, o nome é passaporte, que você pode voar, pode ir para onde você quiser, que esse conhecimento está junto com você, você pode utilizar ele em qualquer lugar. Então, é importante demais essa política pública, mas a gente tem que ir preparando cada vez mais, e a gente vem aí com as especializações, o mestrado, o doutorado, para que a gente possa fazer com que a nossa gente acompanhe o crescimento da cidade, o desenvolvimento da cidade, junto com as pessoas. Esse é o objetivo da gente, é um pensamento que é um grupo que vem coeso desde o início, afinal de contas, esse grupo nasceu dentro de uma escola, né? A gente não pode esquecer que Coapá vem da nossa escola municipal, lá do Joana, que tudo começou lá junto com os professores, então é uma coisa gostosa. E a mãe de Fabiano também é uma professora. Aí eu falo, porque antigamente, na minha época, quando eu cheguei na época de fazer o 2º grau, Maricá não tinha escola pública de 2º grau. Então a gente tinha que ir para uma escola particular, que era o São Caetano ou o Celecista, que hoje é o Zilca. São Caetano era ali na praça, não existe mais. E a mãe de Fabiano, junto com o pai de Fabiano, lutaram muito para ter o 2º grau em Maricá. Aí, quando a gente fez o passaporte, eu falei, Fabiano, a sua mãe trouxe o 2º grau para Maricá. E você trouxe a graduação, o ensino superior. Então, tem tudo uma coisa assim muito... É o universo, né, conspirando a favor da população de Maricá. Olha os royalties chegando aí, olha o hidrogênio também aqui em Maricá. Então a gente fala que é o universo conspirando, a natureza conspirando a favor da nossa cidade, da nossa gente. Com certeza. Eu que trabalhei um tempo com o William, com a Jéssica, com o Felipe também, eu consigo perceber a expressividade dessa política pública aqui na nossa cidade. E talvez muita gente nem faça ideia do quanto. Porque o número de aprovados na UERJ, como você falou, que é o que tem vestibular, o número de aprovados na UERJ, isso é surpreendente. Tem pré-vestibular particular que não conseguiu. Não consegue. Que não chega. Então, assim, é uma qualidade muito grande. A gente que sabe por dentro, né, o nível do trabalho, o nível dos professores. Envolvimento, né? Apaixonado. Exatamente. É algo que realmente contagia. E a gente saber que estamos numa cidade que oportuniza esse acesso, né? Não só, como você falou, não só pelo passaporte universitário, mas também dando possibilidades de outros acessos, isso é sensacional. Mas a pergunta que não quer calar, o que vem por aí? Você como criadora de tantos projetos, tantas ideias, tantos sonhos, o que a gente pode esperar? Sei que tem muita coisa que não dá para dar palhinha assim, mas o que você... Que área você acha que a gente pode olhar para... Uma área que vai ser uma bandeira muito grande, é a área mesmo da inclusão. A gente precisa criar aqui em Maricá um espaço onde essas crianças começam a se desenvolver mais. Não é um consultório, é um espaço amplo, em que tenha locais para poder... Tem criança que... Gente, a gente está com a sequela os filhos da Zika. A gente não pode esquecer isso. A gente não esquece porque a gente está na escola. E é na escola que a gente recebe.
E a gente sabe que eles têm que fazer um trabalho de acompanhamento. Um acompanhamento que não pode ser de 3 em 3 meses. Tem que ser no máximo de 15 em 15 dias. Eu não sou médica. Eu não entendo que eu falo que a gente, enquanto professor, a gente está um pouquinho avançado em relação a esse lado humano quando a gente vê, porque a gente lida diariamente com os PCDs nas nossas escolas. Então, esse espaço é necessário para que a gente tenha a fono, para que a gente tenha não só o psicólogo, mas que a gente tenha aquele fisioterapeuta e os equipamentos necessários para fazer aquela criança que não consegue estar firmando as perninhas, começar a fazer um trabalho para daqui a algum tempo a gente ver essa criança andando. A gente precisa ser referência nesse tratamento. A gente tem uma referência na educação inclusiva que Maricá recebeu muita gente para vir morar em Maricá, porque as nossas escolas, apesar de muita gente reclamar da inclusão nas escolas, as nossas escolas, Maricá é a segunda cidade em inclusão na área educacional. Mas a gente tem que fazer a inclusão realmente fazendo com que essas crianças tenham uma autonomia e que essa autonomia não tarde e que a gente comece desde cedo. E a gente começa isso aqui em Maricá desde o berçário a fazer esse trabalho. Na educação, mas a gente não pode só se resumir na escola. Esse tratamento tem que ir além. Até porque as famílias têm que... Eu falo que a gente vai dar uma formação também para essa família, para que essa família entenda de que forma vai cuidar do seu filho ou da sua filha. Naquele momento de crise, o que você tem que fazer? A gente está estudando todo mundo junto, porque é novo para todo mundo. É um desafio Tem pais que nem novo. aceitam. Tem pais que não aceitam. Então, a gente precisa fazer esse diálogo constante, não só com a família, mas também com os setores públicos, para poder perceber. E uma coisa que acontece também é que, às vezes, a mãe é rotulada como uma mãe que não educa, porque as pessoas não conhecem. Não sabe o que aquela mãe está fazendo, às vezes nem a mãe mesmo sabe o que tem que fazer. Então, a gente precisa trabalhar muito isso na sociedade, para que a gente possa avançar mais, para que a gente se torne uma cidade referência em fazer a mudança, em dar mais rapidamente autonomia para essa criança, para esse adolescente e para essa família. E que a gente tenha um espaço para que a mãe, que muitas vezes, às vezes o pai até se separa, porque não consegue entender, quer cuidar de um jeito, quando você fala que a família não aceita, a mulher quer cuidar de um jeito, porque a gente que é mãe, a gente fica muito assim, o pai já acha que a gente está segurando muito, que não pode ser assim, aí acontece aí a mãe que fica. Então isso aí é uma bandeira muito, muito forte que eu carrego enquanto diretora, enquanto professora, enquanto secretária de educação. O que a gente vê isso acontecer, a gente precisa fazer. E eu tenho que fazer um trabalho junto com a saúde, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que médico pediatra está em escassez. É verdade. E é o que a gente está fazendo, vendo essa questão do passaporte. Né? A gente tem 272 munícipes fazendo medicina. A gente fala assim, a gente tem que ter pediatria. A gente tem que ter neuropediatra. Entendeu? Então, a gente está nesse trabalho, mas o que acontece? Você sendo pediatra, você sabe que você tem que estar 24 horas no ar, né? Porque criança, você ser pediatra é mais complexo, né? É igual o obstetra, né? Porque qualquer hora pode ser chamado. Então, a gente sabe, a gente tem que trabalhar muito isso para a gente poder cuidar e a gente aproveitar as tecnologias que a gente tem a favor dessas crianças, da inclusão. E a gente tem muita tecnologia que a gente ainda não experimentou neles e que a gente precisa fazer. Nem que a gente comece nesse espaço para que a gente forme o profissional da escola a saber utilizar esse material e a família e os outros setores da prefeitura, né? Porque não é só dentro da escola que a gente precisa saber e nem só no hospital, né?
que é um desconhecimento grande e é uma batalha muito grande que a gente vai ter. Mas a gente tem também, além da gente olhar esse lado, a gente tem que olhar o desenvolvimento da cidade, que a gente tem um aeroporto que não era um aeroporto, agora que se transformou no aeroporto e que agora está se expandindo, a gente sabe disso, e que a pretensão de Quaquá é que seja um aeroporto internacional, e a gente tem que ver o quê? A gente tem que ver como que a gente vai fazer, o trabalho que a gente tem que trazer, o curso que a gente tem que trazer para formar a nossa população para poder voar junto, né? Sim, nesse aeroporto, navegar junto no porto, entendeu? Então a gente tem esse desafio grande aí de trazer essa parte mesmo educacional, essa parte de formação para o trabalho, para esse trabalho que está vindo por aí, o trabalho que é um trabalho diferenciado, que a gente não tem aqui do outro lado da ponte. Maricá é o aeroporto que tem, o primeiro aeroporto, outra cidade era Cabo Frio, que já está, o pessoal já está vindo para cá, e a gente precisa preparar a nossa gente para que a nossa população tenha esse espaço, e é isso que a gente está aí para poder garantir, né? Garantir esse espaço de empregabilidade, que a nossa cidade da utopia é essa cidade utópica que, ao mesmo tempo, realiza essas utopias, mas aparece outra utopia. Olha a gente falando do aeroporto, olha a gente falando do porto, é o resort que o pessoal, acho que amanhã vai estar aí em Maricá. Então, é um diálogo constante que a gente tem do crescimento da nossa cidade. Sim. Olha a Quaquá falando que Maricá vai ter a maior piscina de água salgada, né, de Itaipuaçu, lá do Recanto até a Rua 1, gente. Isso aí é tecnologia. Sim. Isso aí é qualidade de vida. Isso aí a gente tem que investir na população para que ela cresça junto. Então, a distribuição da renda através dessa formação é aquela distribuição de renda que você vai ter para a vida toda. Sim, entendeu? É muito interessante. É verdade. E assim, Maricá tem assumido o protagonismo em muita coisa, né? E a gente, pela sua fala, a gente já cria a expectativa de que isso vai continuar, esse protagonismo vai continuar, e querendo ou não, a população daqui, as nossas crianças precisam estar preparadas, e essa preparação, a FLIM é essa oportunidade, né? De ter esse contato com o livro, de ter contato com a cultura, de ter essa mudança até de paradigma, né? Porque muitas vezes é desafiador dentro das casas. Nem sempre os pais são os incentivadores da leitura, os incentivadores da... Porém, a criança tem uma cidade que abraça isso dentro das escolas, que abraça isso com uma festa literária dessa envergadura como é na nossa cidade. Então isso nos enche de esperança de que o futuro vai ser muito promissor, né? Continuará sendo promissor para todos nós, né? É isso, Adriana, queria te agradecer muito, muito, muito mesmo, sabe? Esse papo foi muito enriquecedor, poder ouvir um pouco dessa carreira que foi voltada para o público, para o serviço público, para garantir muitos dos direitos que muitos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que usufruem dos direitos que foram garantidos pela sua luta, e eu queria agradecer de verdade, parabenizar também porque tudo isso acho que é o reflexo, né? Mostra que valeu a pena, como a pérola que é formada no interior da ostra, essa é a pérola que hoje a gente pode admirar, e a gente sabe que ainda tem, da ideia de Rubem Alves, ainda tem muito sofrimento, mas também haverá muitas pérolas, muito resultado que a gente pode esperar, e eu queria te agradecer por isso, tá? Eu que agradeço a vocês, e a gente está aí para trabalhar mesmo para o povo, junto com ele, e o verdadeiro político é feliz quando vê que a população dele está feliz. É isso que acontece aqui em Maricá. Prova viva disso, né? Prova viva, é verdade. E por último, queria te fazer um pedido para você convidar todas essas pessoas que vão nos assistir para estarem nesses 10 dias dessa festa literária internacional de Maricá. Vocês não podem perder. Começa dia 1º, vai até o dia 10 de novembro. Ali, na Orla do Parque Nancy. Quem não conheceu a Orla do Parque Nancy vai adorar. Vai adorar ainda mais, porque a Festa Literária Internacional de Maricá, nossa FLIM, vai dar mais uma vez um show, não só de livros, mas um show de tudo. Ali a gente vai ter de tudo, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Então a gente vai ter tudo isso na FLIM. Não perca, estaremos lá aguardando vocês. Maravilha, muito obrigado. É isso, pessoal, um grande abraço, até o próximo.